toda vez que você fabricar uma coisa que até um idiota pode usar, provavelmente só vai ser usada por idiotas. Nós criamos e o monstro se volta contra a gente. O cara tem que ter muito treinamento para não pirar, né? Tá certo? Numa situação dessa. E ele, a hora que o computador fala, o capacete tá aí, esqueceu o capacete, que é um pouco o reviver do quê? Frankenstein. Certo? Ou seja, nós criamos e o monstro se volta contra a gente. O complexo de Frankenstein na humanidade é uma coisa assim, fantástica, uma coisa recorrente o tempo todo. E aí, ele consegue entrar. Notaram essa frase? Manual Operation Only. Isso é uma coisa que a nossa civilização está esquecendo. Deixar sempre a saída manual. Porque a hora que pifar o computador de um desses jatos que tem por aí, desce que nem um ferro de engomar. Desce direto. Não tem a opção. Toda vez que eu estou viajando muito de avião, e de vez em quando eu pego aquele ATR-40, são 2 turbo-hélices, e todo mundo fala, será que não é perigoso? Eu prefiro 47 mil vezes, porque quem está pilotando é um ser humano. E se pifar os 2 motores, ele plana. Entende? É muito mais seguro. Falta os recursos. Por exemplo, você pega um desses carros sofisticadíssimos, tudo automático, cai no rio, o cara mostra o carro, for blindado, não consegue nem quebrar o vidro, não consegue abrir a porta, não consegue fazer nada. E o Felipe Massa perdeu o campeonato do mundo, porque o imbecil da Ferrari inventou substituir uma coisa manual por uma coisa digital. Aquele pirulito. Que apareceu verde, o Felipe Massa partiu, não tinha ainda desengatado, e ele foi desclassificado justamente por causa disso. Falta o manual. Aliás, eu não sei se vocês notaram uma coisa. Os astronautas anotam com lápis. Não tem tablet. Ou seja, outra coisa que o Kubrick e o Arthur Clarke não previram é a crescente imbecilização da humanidade através do Belo Horizonte. Uma praça linda, as árvores, os passarinhos, um casal de namorados sentado no banco e digitando os 2. Mas cheguei por cá, falei, chega pra lá que eu vou mostrar como é que fazia na minha época. Não ia namorar, pô, os caras namoram. Como Einstein previu, né? Como Einstein previu. Que seria o fim da humanidade. Mas o Milor Fernandes previu. Ele falou, toda vez que você fabricar uma coisa que até um idiota pode usar, provavelmente só vai ser usada por idiotas. Ué, gente, na minha época, com o meu primeiro computador, se eu quisesse jogar um videogame, eu tinha que criar o videogame. Exatamente. Lembra disso? A gente criava o videogame. E na hora, a dor de cabeça, a atividade mental para criar o videogame, era uma ginástica mental fantástica. Por que ele faz isso? Ele está tentando contrair todos os músculos para não explodir. Porque a passagem vai ser no vácuo. Então, ele faz isso contraindo todos os músculos para aguentar alguns segundos sem que... Porque se você deixar o cara no vácuo... Vocês se lembram desse filme, Total Recall? Lembro. Que, aliás, o filme foi falseado, né? Mas isso é possível? Quando ele segura essa... É possível? A NASA já testou. Por 30 segundos o cara aguenta. É muito bem feito no Horizon. Né? Ele é muito bem feito. Mas se você pressionar todos os músculos, eles fazem provisoriamente o papel de um escafandro, de uma coisa espacial. Mas é por pouquíssimo tempo que o cara aguenta. E não é tanto por não respirar, porque sem respirar tem cara que fica 3, 4 minutos sem respirar. Posição fetal, né? É o problema da explosão. Porque, você veja bem, primeira coisa, o humor vítreo dos olhos começa a ferver. Ou estoura os dois olhos. Onde nós temos muitos gases, que é o intestino assim, rasga o intestino e saem todas as tripas. O ouvido estoura completamente. Do lado exposto ao sol, o cara fica a uma temperatura aproximadamente de uns 300 graus acima de zero. E do lado da sombra fica uns 200 e tantos graus negativos. Aí o cara pode ter problema de saúde nessas condições. Eu só quero aquela proteção. Essa cena daqui, numa das minhas idas pro Cinerama, né, que chamava, plateia cheia, ele entra, da explosão consegue entrar, a cena inteira é filmada no vácuo, e a plateia começou a assobiar. Oh!
Ó som! Eu juro, porque tem gente que o que tem no cérebro? Você bate na cabeça e escuta. Nada. Tá certo? Quer dizer, aquele que entra por aqui, mas não sai por aqui porque o som não propaga realmente. E aí, o hall deve ser terrível para o hall. Alguém entra no teu cérebro para te fazer uma lobotomia com você consciente. Não, por favor, não. E ele se sente morrendo lentamente. E aí, na hora que aparece a tal mensagem. Eu estou fazendo tudo isso para a gente recordar toda a sequência e poder discutir. Aí aparece o monolito, no livro, inclusive, as últimas palavras do David, que a base na Terra ouve, tempo depois, né, porque demora, está cheio de estrelas. Ou seja, ele acaba, quer dizer, o monolito acaba sendo um portal para aquele... E deu para perceber, todo mundo percebeu que no final da década de 60, LSD total. LSD total. E é uma viagem. Quer dizer, ácido lisérgico na veia. Ele está no meio de uma viagem. Tá certo? Completíssimo. Era o Kubrick, quem era, não sei. E uma observação. Fora essas cenas daqui, algumas dessas cenas, raríssimas, não teve computação gráfica. Todos os efeitos especiais foram feitos em estúdio. Então, não sei se na hora que você vê que o cara está flutuando, ele está vindo de frente, porque ele foi filmado de baixo para cima e ele estava preso por uma corda na qual ele estava, aquela cena, várias cenas que aparecem flutuando. Não tem efeitos especiais de computador. Os únicos que tem são aqueles, porque outros foram feitos com vários líquidos não miscíveis misturados, fluorescentes e mudando a gama de cores. Filmagem em deserto. Isso, por exemplo, é o olho dele mudando as cores. E aparecem coisas, uma tecnologia que está completamente fora da nossa compreensão. Ou claro que tem uma frase que diz, qualquer tecnologia suficientemente sofisticada para não ser compreendida é indistinguível da magia. Vira magia. Simplesmente. E aqui é quando ele volta ao normal, e aí começa a parte que ninguém entendeu. Grande momento. Primeiro lugar, por que você sabe que isso daqui é uma suíte do Waldorf Astoria, né? A reprodução é idêntica. Por que cargas d'água ele é colocado aí? Se eu capturo um peixinho e ponho no aquário, para não traumatizar o peixinho, eu coloco algumas pedras, algumas algas. Eu crio um habitat parecido com o do peixinho. Então, na realidade, foi criado um habitat parecido com a vida dele. Mas aí começa a acontecer aquela série de sequências estranhas. Primeiro, ele já está envelhecendo. Aí, de repente, ele se defronta com uma versão mais velha. Aí, ele desaparece, quer dizer, um se sobrepõe ao outro. Aí o copo cai. Na hora que o copo cai, ele olha. Não sei se vocês notaram que ele aperta os olhos. Ele faz uma imitação do velho na hora que ele... O ator, mas exatamente nos mínimos detalhes. E aí, ele se vê. Já na realidade, quando me perguntaram, o que é isso? O que esses aliens, super aliens, tentam fazer com ele? Tentam criar o Uberman. Ou seja, transformá-lo no próximo passo. Só que para que surja um ser novo, o ser velho deve morrer. Alguém aqui já usou cassete, mini cassete para escutar música? Você está escutando um lado. Você quer começar a escutar o outro, mas quer começar a escutar do começo. Você está escutando um lado. Normalmente, se não aperta aquelas dupla flash, fast forward, aí você vira. Talvez essa sucessão é fazer o cara viver depressa, para que eu possa levá-lo até o fim e ele tem que morrer para poder nascer algo novo. E como provavelmente eles têm um respeito fundamental à vida, eles não querem matá-lo antes do tempo. Então o que ele faz? O fazem viver a toque de caixa para finalmente poder
mudar a fita. É uma das 47 mil interpretações que Mas pode não é a ser própria dada. velocidade da viagem? Do tempo, Ou pode ser que o tempo da massa, da pode ser. relação, O massa tempo lá e passa um pouco mais velocidade. rápido. o tempo passa mais rápido, entende? Uhum. Há uma superposição. Zilhões. Mas essa é justamente a coisa interessante do filme, deixar em aberto uma série de... Porque lá pelas tantas, deixou de ser o nosso mundo normal, passou a ser um mundo completamente diferente, num local completamente diferente, com uma tecnologia que está acima da nossa compreensão, portanto parece magia, e portanto acontecem essas coisas malucas. E a cena final A da Capela Sistina. é tudo. A Capela Sistina, o cara lá no buraco na lua, é o Australopiteco tocando na coisa, é a cena do dedo. Para mim, o dedo que é o ponto fundamental. E aí, pronto, vira a fita e começa o lado B. No livro, o lado B acontece, ele volta à Terra, já com poderes absurdos, no momento que riscos de fogo são os mísseis intercontinentais, porque no livro disparou finalmente a guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Ele chega a tempo de interromper, de impedir essa tragédia. Que naquela época... Tem outro filme do Kubrick, aquele Dr. Strangelove, Dr. Fantástico, que justamente mostra o terror que se vivia naquela época. Era uma espada de Damocles em cima da cabeça de todo ser humano. Ainda existe. Bom, esse é o resumo do filme. Eu achei esse cartaz fantástico do filme, que mostra justamente... E nós estamos aonde? No meio, porque nós somos um simples intermediário entre um e outro.